Boa noite. Boa noite. Gigi. Jair. Como é que foi a palestra? Vocês estão, deixa eu aproveitar que tá no comecinho, me fala se o som tá bom. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão ouvindo a musiquinha? Boa noite. Pelinho da dona Celina aqui. Bom dia, boa tarde para quem for assistir depois gravado. Então vamos lá, gente, mandando aviãozinho para os amigos, para a família, mais pessoas, como a gente sempre fala, né? Quanto mais pessoas fazendo evangelho no lar, melhor para o mundo, pelo menos para o nosso mundo. Pegando a água para ser fluidificada, a minha já tá aqui, das minhas meninas, das minhas filhinhas felinas, dos meus filhos também. O som tá bom? Legal. Então, sempre lembrando, a água tem que ser individual. Cada membro da família vai receber um remedinho específico, né, para cura, seja ela física ou espiritual. Então procura não juntar tudo, tá bom? Vamos iniciar o nosso evangelho. Antes da gente fazer a nossa prece inicial, eu vou, onde que eu pus a folha? Aqui. A nossa dica de filmes espiritualistas, né? Nessa temática espiritual. Eu já fiz o tiquezinho daqueles que a gente já indicou. Espero que vocês estejam assistindo. Próximos, eu vou indicar mais 2, gente. Anota aí, pega papel e caneta. Ninguém é de ninguém. A gente marcou aqui só o nome, né? Se eu não me engano, esse filme, se eu não me engano, não. Ele é do foi psicografado, é do livro acho que da Zíbia Gasparetto. Agora me confundi se é Zíbia Gasparetto ou da Vera Lúcia Marinzec. Acho que é da Zíbia, né? Que inclusive virou filme. Ninguém é de ninguém. Que eu acredito que esteja ou na Netflix ou no YouTube. É da Zíbia, isso, Gi. E a Casa dos Espíritos, tá? A Casa dos Espíritos. Esse com certeza tem no YouTube. Isso, ó. A Gi tá falando que é muito bom, então eu vou falar de novo. Assistam de novo, né? Nada é por acaso. Assistam de novo. Vocês vão assistir de uma forma diferente, vocês vão ver coisas diferentes. Então pode assistir de novo. Então a dica de hoje: Ninguém é de ninguém e a Casa dos Espíritos. Muito bom. Deixa eu deixar aqui para não perder o papelzinho. A gente vai ler o nosso Gotas de Esperança. Hoje mensagem ímpar. Vamos lá? Espiritualidade já presente. Os nossos entes queridos, como a gente sempre fala e a gente pede, para estarem aqui com a gente no Evangelho, aprendendo, estudando. Porque não é só um evangelho, é um estudo. Estudo da vida material e da vida espiritual principalmente. Então, uma mensagem ímpar
para a gente iniciar o nosso evangelho. (79) Necessário exercícios físicos. O corpo requer movimentação para manter-se saudável. Mas não se esqueça de que a verdadeira saúde reside na sua mente. Bem-vindo para quem está chegando agora, Fabi. Quando você exercitar os músculos e a respiração, pois não deixe de exprimir um sentimento de gratidão a Deus. Ele é a vida que há em você. A saúde que você está tentando preservar e melhorar. Eu vou repetir esse parágrafo. Quando você exercitar os seus músculos e a respiração, não deixe de exprimir um sentimento de gratidão a Deus. É aquilo que a gente fala, tantas pessoas estão numa condição que gostariam de estar na nossa condição, né? De saúde, podendo se locomover, se movimentar. E aquilo que a gente fala, a gente só dá valor quando a gente não tem. Deus é a vida que existe em você. A saúde que você está tentando preservar e melhorar. Essa vida palpita em você. Una-se a ela. Ame-a. E siga com os movimentos e o esforço que você está fazendo. Desta união nascerá mais saúde. Aquilo que a gente aprende todos os dias. A nossa saúde mental e espiritual, ela tem uma ligação direta, né? Uma influência direta na nossa saúde física. Então a gente tem que pensar no nosso corpo físico, como a gente fala, como um carro, né? Que ajuda a gente. Deixa eu só arrumar um pouquinho aqui que pra mim tá meio torto. É como se o carro é o corpo, o espírito é o motorista. Então a gente cuidar do nosso carro, que leva a gente para os lugares, que ajuda a gente a evoluir, né? A passar pelas nossas provas, pelos nossos resgates. E um dia esse carro vai se deteriorar, vai ficar encostado. O motorista não. O motorista ele vai seguir. Né? Tô falando no sentido de espírito, né, gente? Não do motorista carne. O motorista vai seguir. Então vamos cuidar do nosso corpo. E igualmente, ou um bocadinho mais, como a gente tem feito aqui nos nossos evangelhos, nos nossos estudos, nas nossas práticas do dia a dia, a nossa mente, o nosso coração, né? Trazendo a paz para o nosso espírito. Então vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus por essa oportunidade que a gente está tendo hoje, dessa união de pensamento, de energia, para falar de Deus, para falar de Jesus, para falar das coisas da espiritualidade, para que a gente possa entender cada dia mais, um pouquinho mais, que a nossa verdadeira vida não é a terrena, é a espiritual. Aqui é só uma passagenzinha curtinha, rápida, que a gente possa aproveitar todos os dias as oportunidades que Deus manda pra gente, que a gente possa estar dando sempre o exemplo para aqueles que convivem com a gente, que essa sabedoria cresça, se desenvolva cada vez mais nos nossos corações,
que possamos estar sempre ajudando, praticando a caridade, como a gente sempre pede, que essa energia do bem, do amor, seja emanada para quem precisa nesse momento, para os nossos parentes, nossos amigos que estejam precisando. Visualiza agora essa pessoa que esteja doente, onde ela estiver. Visualiza ela curada, feliz, sorrindo. E se for do merecimento dela, ela vai ser curada. Agradecemos a espiritualidade que vai fluidificar as nossas águas, vai higienizar os nossos lares, trazendo essa paz que a gente tanto almeja, felicidade. Agradecemos as curas, os tratamentos, os passes que serão feitos. Iniciamos mais um evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Eu acho que eu vou baixar só um bocadinho, gente. Não sei pra vocês, mas tá me incomodando o volume da música. Só um pouquinho. Se ficar muito baixo, vocês me falam, tá? Então vamos lá. Hoje a gente vai ler o capítulo 81 do nosso Caminho, Verdade e Vida, nosso querido amado Mestre Jesus. E aqui o tema que o Emmanuel coloca se chama ordenações humanas. Ordenações humanas. Aí o Emmanuel pegou um trecho que está lá em Pedro, que diz assim: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por vontade do Senhor. Perdão, por amor do Senhor. Aí vem a explicação dele, do Emmanuel. Ele fala assim: certos temperamentos impulsivos, aproximando-se das lições do Cristo, presumem no Evangelho um tratado de princípios destruidores da ordem existente no mundo. Existe quem figure no Mestre um anarquista vigoroso, inflamado de cóleras sublimes. A gente sabe que na época, né, Jesus foi taxado por muitos por anarquista. Jesus, porém, nunca será patrono da desordem. A novidade que transborda do Evangelho não aconselha ao espírito mais humilhado da terra a adoção de armas contra irmãos, mas sim que se humilhe ainda mais, tomando a cruz, a exemplo do Salvador. Claro está que a Boa Nova não ensina a genuflexão, quer dizer, a submissão, né? Ante a tirania insolente. Entretanto, pede respeito às ordenações humanas, por amor ao Mestre Divino. Se o detentor da autoridade, olha só, exige mais do que lhe compete, transforma-se num déspota, que o Senhor corrigirá, através das circunstâncias que lhe expressam os desígnios, no momento oportuno. Essa certeza é mais um fator de tranquilidade para o servo cristão, que em hipótese alguma deve quebrar o ritmo da harmonia. Não te faças, pois, indiferente às ordenações da máquina de trabalho em que te encontras. É possível que muita vez não te correspondam aos desejos, mas lembra-te de que Jesus é o supremo ordenador na terra
e não te situaria o esforço pessoal onde o teu concurso fosse desnecessário. E para terminar, tens algo de sagrado a fazer onde respiras no dia de hoje. Vou repetir. Você tens algo de sagrado a fazer onde respiras no dia de hoje. Com expressões de revolta, tua atividade será negativa. Recorda-te de semelhante verdade e submete-te às ordenações humanas por amor ao Senhor divino. É uma lição meio estranha, né? Meio complicada, né? Eu tenho que obedecer a tudo que me falarem, mas a gente sabe. A Fê falando, ó, amei, já entrei e ouvi o que precisava. Todo mundo, né, gente? Então aqui o Emmanuel fala como que a gente tem que cumprir o nosso dever, as nossas obrigações aqui na Terra, né? No nosso trabalho, na nossa casa, na casa dos amigos, né? Na igreja, no centro espírita que você trabalha, nas nossas atividades em grupo, no geral, tá? Então, nós estamos onde nós deveríamos estar. Isso é importante a gente entender, tá? Tudo tem uma razão na nossa vida. Tudo tem uma razão. Nada é por acaso. A nossa evolução, gente, ela acontece em todos os lugares que a gente está, que a gente frequenta, com as pessoas que convivem com a gente, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Quando a gente respeita as leis, né? Quando a gente respeita essas organizações humanas, o que a gente está praticando? A humildade, a gente está praticando a disciplina, e a gente está praticando até a nossa responsabilidade espiritual também. O que eu estou fazendo aqui? Eu tô trazendo ordem, eu estou trazendo desordem, né? Então, eu respeitando, eu estou praticando essa responsabilidade espiritual. E aí, como ele diz, né, gente? Como ele fala, que isso não significa ser submisso com as injustiças. E veja bem, injustiças que a gente acha que é injustiça, tá? Mas ok, não significa a gente ser submisso, né? Ser genuflexo, acho que ele fala, né? A gente tem que agir nessas situações com sabedoria, com consciência, com empatia. Como ele fala, tendo, gente, a mais absoluta certeza, tá? Mais absoluta certeza de que os abusos, como ele fala, né? Os abusos dos tiranos ou dos déspotas, quem vai ajustar não é a gente, é a lei divina. É a lei divina que vai ajustar, né? Não sujemos as nossas mãos. Tem até essa passagenzinha aqui do Evangelho, lá no capítulo 8, escândalos, se vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a, né? Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Se alguém escandalizar um desses pequenos que creem em mim,
Seria melhor para ele que se lhe pendurasse ao pescoço uma dessas moças, aquelas pedras pesada para moinho, né? Que um asno gira, ele fala, e que o lançassem no fundo do mar. Então, o que isso significa, né? Por isso que nessas situações, poxa vida, eu tô trabalhando num lugar que não me dão valor, tudo errado. Vamos praticar o respeito. Ah, mas o outro não me respeita. Aí é a tua consciência, né? Pratica o respeito, a inteligência. Pratica o equilíbrio, o bom senso, né? Sem perder a cabeça, como ele fala. Caso contrário, a gente vai estar se igualando a esses tiranos, né? A esses déspotas. Então, o que a gente tem que lembrar? Toda desordem que eu causo vai voltar para mim. Semeadura e colheita. Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer nunca. Então, se a gente se revoltar, né? Se a gente até usar de violência, muitos infelizmente usam, né? A gente só vai atrasar a nossa evolução em qualquer situação, tá? Vamos colocar pra gente quase terminar. Eu coloquei algumas situações aqui na prática. Vamos colocar na prática na nossa vida. No trabalho, vamos lá. O que eu tenho que fazer no trabalho? A gente tem que agir seguindo as regras, tá? Os horários, mesmo que eu não concorde, mesmo que eu não goste, eu tenho que seguir. Vou manter a minha responsabilidade. Eu vou evitar entrar em fofocas, bochichos. Vou evitar entrar nessas revoltas de grupinhos. Equilíbrio. O outro pode não ter, mas você tem que ter. Na nossa casa, na nossa família, vamos respeitar os limites, as regras da casa, né? É aquela velha coisa que a gente fala assim, você quer ter as suas regras? Sai daqui, vai morar sozinho. Assim que a gente fala pros filhos, né? Vamos ser pacientes dentro da nossa casa, compreensivos com os nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, esposa, marido, pacientes, compreender. A gente tem que ceder, né? A gente tem que ceder de vez em quando dentro de casa para que a gente possa manter a harmonia do lar e procurar orientar, né? Como a gente falou agora, filhos, pais, enfim, procurar orientar com amor, como a gente falou lá em cima também, com paciência, com compreensão, ao invés de usar, impor, né? Com violência, com irritação. E não esquecer do evangelho no lar, na nossa casa. E na sociedade, né? Na sociedade no geral, por onde a gente vai, que seja fora da nossa casa, fora do nosso trabalho. Como é que a gente tem que agir? Cumprir as leis, né? A gente tem que cumprir as leis. Lei de trânsito, filas. Mesmo que
ninguém esteja olhando, né? Pensa na sua consciência. Como a gente sempre fala, a gente acha que não tem ninguém olhando, mas o nosso mentor está do nosso ladinho. Deus, a gente não precisa nem falar. Ser respeitoso com as autoridades, com funcionários, né, dos estabelecimentos. Mesmo que eu discorde, né? Puxa vida, aquele cara do CT me deu bronca, sei lá, por quê, não gostei. Ok, eu vou respeitar, tá? Evitar, como o Emmanuel fala também, ter atitudes de revolta, porque só vai agravar o problema. Com qualquer situação fora de casa, né, na sociedade, principalmente com autoridades, não se revoltar. Infelizmente a gente vê tantas pessoas, por exemplo, serem abordadas, né, em blitz, enfim, já desce nervoso, chicoteando. Vai ajudar em quê? Em nada, pelo contrário, vai piorar a situação. E no geral, gente, quando alguma coisa não acontecer do jeito que a gente gostaria que acontecesse, se perguntar: o que eu preciso aprender nessa situação? O que eu preciso aprender aqui? Fazer essa reflexão, deixar o nosso orgulho de lado e se fazer essa pergunta, né? E mais uma vez, a gente precisa controlar os nossos impulsos de reagir com raiva. O orgulho de novo, tá? Confiar que aquela situação onde eu estou vivendo tem um propósito para o meu crescimento espiritual. Então, respeitar essas ordenações humanas é a gente viver consciente, é a gente viver com responsabilidade, é a gente viver com paz na alma. Não ficar se revoltando todos os dias com as regras de dentro de casa, com as leis do trabalho, do meu trabalho, as regras do meu trabalho, com as regras fora da minha casa, do meu trabalho. É essa paz na alma. Obedecer. E não é viver por medo, né? Isso é importante. Não é viver por medo. É a gente entender que mais uma vez, que cada situação na nossa vida é oportunidade para a gente se melhorar. E normalmente, sempre, na maioria das vezes, é para a gente trabalhar, né? Expurgar orgulho, falta de paciência, né? Arrogância. E mais uma vez, para terminar, o que você estiver vivendo, gente, e se você acha que você está sendo abusado, né, de alguma forma no trabalho, em casa, serviços, enfim, não se preocupa, confia, porque a justiça, como ele fala, a justiça de Deus alcança todo mundo no tempo certo. No tempo certo. Ninguém escapa da lei divina, tá? Mais uma vez, não suje as suas mãos pelo orgulho. Simplesmente pelo orgulho. Confia e continua fazendo a sua parte, seguindo essas ordenações humanas.
e com equilíbrio, com inteligência, com bom senso, você vai conseguindo mudar e viver melhor, né? Trazendo essa consciência, essa responsabilidade, essa paz para você. Certo? Finalizamos o nosso Evangelho, a leitura do Evangelho, e agora a gente vai finalizar com as nossas duas questõezinhas do Livro dos Espíritos, que são duas questões curtinhas, gente, que eu já vou ler as duas, porque uma tá ligada na outra, tá? Livro dos Espíritos, capítulo 1, Deus e o Infinito. Semana passada a gente falou sobre Deus, o que é Deus. Hoje a gente vai ler as duas últimas dessa parte, que Allan Kardec pergunta assim: que se deve entender por infinito? Né? Porque o capítulo é Deus e o infinito. O que se deve entender por infinito? Os espíritos respondem: o que não tem começo e nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. E a outra perguntinha: poderia-se dizer que Deus é infinito? Se na questão anterior ele fala que tudo que é desconhecido é infinito, então Deus é infinito? Eles respondem assim, ó: definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir o que está acima da sua inteligência. Então, o que ele quer dizer aqui? O que eu entendo, se você quiser deixar a sua opinião, pode deixar também. Deus, ele é infinito nas suas perfeições. A gente não fala que Deus é perfeito em tudo? Na justiça, no amor, na sabedoria, no poder. Então, as perfeições de Deus são infinitas. Deus, ele não é infinito. Por que ele não é infinito? Porque ele é um ser. Então, ele não é infinito. E aí, como ele fala, né? Isso mostra que a nossa compreensão ainda é muito limitada para a gente poder definir Deus. De qualquer forma, que a gente tenha sempre muita humildade para se dirigir ao nosso Pai maior e único. Porque sim, somos todos irmãos aqui e na nossa vida infinita. Isso é importante a gente ter na nossa mente, poder ter esse olhar ao outro, mesmo que o outro me irrite, me perturbe. Somos irmãos, cada um no seu nível, no seu grau de evolução. Mas todo mundo vai chegar a Deus, vai chegar à perfeição, tá bom? Finalizamos o nosso Evangelho. A Fabi fala aqui, ó: estou tentando este exercício, faz muito bem. Às vezes a resposta demora, mas vai clareando. À medida que a gente vai entendendo, né, o mundo espiritual, o sentido da vida, as coisas vão clareando. Isso mesmo. Então vamos finalizar o nosso Evangelho com a nossa prece final. Vamos fechar nossos olhos. Nosso coração já está calmo. Respira fundo. Limpa o seu corpo. Respira bem fundo, enche seu pulmão de ar. Esvazia. Sente a espiritualidade presente na sua casa, no seu lar, onde quer que você esteja, finalizando os trabalhos. Deixa o sentimento da gratidão preencher o seu coração, a humildade,
Que a gente possa entender que o orgulho, a vaidade, o egoísmo não leva a gente a nenhum lugar, Só leva a gente para o sofrimento, para as aflições, para os problemas. Que diante de uma situação ruim, a gente possa respirar, baixar a cabeça, abençoar e seguir em frente. E trazer paz para o coração. Ter essa sabedoria, essa inteligência. Que a gente possa seguir as ordenações humanas com sabedoria. Traz muita paz para o nosso espírito. Assim a gente consegue evoluir, sempre um pouquinho mais, viver melhor, com mais felicidade na nossa vida. Agradecemos a espiritualidade que já fluidificou as nossas águas, já fez os tratamentos, já limpou, já higienizou o nosso lar, todos os ambientes, já fez os passes. E com a lição de hoje, com esse alimento da nossa alma, do nosso espírito, a gente vai atravessar mais uma semana de desafios, de oportunidades, que a gente vai evoluir e vai melhorar, eu tenho certeza. Finalizamos mais um evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Compartilhem o nosso evangelho. Semana que vem a gente está junto e sempre praticando, como a gente falou na nossa precezinha lá do início, praticar musculação, exercícios físicos, tá? E sempre indo atrás de conhecimentos espirituais e praticando, conhecendo e praticando. Tá bom? Obrigada, gente, gratidão vocês, amo vocês do fundo do meu coração. Uma semana maravilhosa, abençoada para todo mundo. Gente, obrigada e a gente se vê na semana que vem, com certeza. Obrigada.